Fala galera do Ruralinos Cast, Davi falando por aqui. Fala galera, Tayla falando por aqui. Hoje nós estamos num cenário diferente porque nós estamos na SEMAD. Mano, tem que explicar o que é SEMAD pra galera. SEMAD é Semana Acadêmica de Administração. Então, se você é de administração, acompanhe esse conteúdo que vai fazer muito sentido para você. Se você não é de administração, só fica secando a gente, mas acompanha do mesmo jeito, porque vai fazer diferença para você. E a gente está aqui com um convidado ilustre, com uma plateia ilustre, e vai dar bom hoje, tá? Vai dar bom. Embora todo episódio a gente fala que é uma pessoa ilustre, é porque a gente só traz pessoas ilustres, entendeu? A gente só traz pessoas incríveis. E hoje não seria diferente, né? Inclusive, dá até um nervosismo com o convidado de hoje, não dá? Vou apresentar, gente. Hoje nós temos aqui um representante da empresa Vale, Alex Zito. Palmas para ele. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite de estar aqui, né? Eu já estive no lugar de vocês, continuo ainda no lugar de vocês como um eterno aprendiz, né? Até porque a gente só deixa de aprender quando a gente fecha os nossos olhos, né? Enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente está aprendendo a cada dia. É muito bom poder estar aqui, espero poder agregar um pouquinho na carreira de vocês, na vida acadêmica de vocês. Contem comigo, porque ninguém vai ficar sem resposta. Se caso vocês me perguntarem uma coisa que eu não sei, responderei que não. Mas pelo menos a resposta vocês terão aí. Mas espero poder responder todas as perguntas na medida do possível. Beleza? Obrigado. Gente, viram que não é qualquer pessoa, que a gente não traz aqui, só pessoas de crivos altos. Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, e a gente vai começar as perguntas, né? Você quer começar fazendo a primeira? A gente primeiro gostaria que o senhor se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua história, a sua função na empresa Vale, e até explicar para o pessoal o que é a empresa Vale, né? Porque às vezes a gente tem essa noção, a gente acha que todo mundo sabe, foge para alguns, né? Então se apresenta, conta qual que é a empresa, a sua função, tá bom? Beleza. Eu tenho um slide aqui, posso passar esse slide? Esse slide que a gente começa, um slide que a gente traz em toda a apresentação, né? Bom, como já foi falado, meu nome é Alex Zito, mais conhecido como Zito, né? Ninguém me chama por Alex, até eu esqueço que meu nome é Alex, por causa do meu sobrenome, né? Bom, eu tô na Vale, vai fazer 12 anos, né? Dentro desses 12 anos, eu passei por todos os processos da operação. Eu entrei como operador, né, de equipamentos 1, depois eu fui operador 2, operador 3, técnico 1, técnico 2, técnico especializado, depois analista júnior, analista pleno, e hoje eu sou analista sênior, especialista em melhoria contínua, né? Hoje a minha função é uma função de estar capacitando todos os empregados de Porto Sul. Porto Sul contempla 3 portos, né? De Mangaratiba, de Itaguaí e de Santa Cruz. Então, todos os empregados, em torno de mais de mil e pouquinho de empregados, a gente tem a responsabilidade de poder estar capacitando a cada um deles, né? E a parte acadêmica é algo que me chama muita atenção, é algo que eu gosto demais, porque eu também sou professor universitário, né? Assim, sou professor substituto aqui do Cefet de Itaguaí, né? Dou aula de PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Para quem gosta de produção, é algo que brilha os meus olhos, é algo que eu gosto, né? E eu estou nessa linha tênue de sempre estar aprendendo um pouquinho mais, né? A parte de formação, eu sou químico industrial, essa é a minha primeira faculdade, eu tenho faculdade de química, a minha segunda faculdade é em administração, junto com vocês, é algo que eu gosto demais. A nível de pós-graduação, eu tenho pós-graduação em engenharia de produção, pós-graduação em engenharia da qualidade, MBA em qualidade e produtividade e cursos extracurriculares. A gente tem o Green Belt e o Black Belt, né? Nessa parte toda, a gente tem uma grande responsabilidade como profissional e também na parte acadêmica, haja vista que a empresa participa de alguns congressos internacionais de desempenho portuário, de gestão portuária, e eu tive o convite de uns 6 anos atrás, mais ou menos, participar desses congressos internacionais, né? Então, durante 6 anos consecutivos, a gente vem submetendo artigos científicos nesses congressos, e esses 6 anos consecutivos a gente teve a grande alegria de tirar em primeiro lugar. Então, na nossa carreira acadêmica, a gente contempla aí 3 prêmios internacionais de melhor artigo científico em congressos internacionais, né? E geralmente era sempre um congresso por ano.
Só que aí, quanto mais a gente vai subindo, né, os degraus da carreira, né, mais a nossa liderança pede para que a gente participe de mais congressos. E esse ano a gente recebeu aí um grande desafio de participação de 4 congressos. Dos 4 congressos, 3 já foram aprovados a submissão do artigo. Um é agora, que é a Abraman, ANTAC, APM, e o último vai ser o Citisport. São todos os congressos internacionais. Se não for internacional, é o maior que tem no Brasil, né? Isso tudo com a paixão da parte de gestão, né? Então, assim, vocês estão exercendo uma faculdade, cursando algo que abre um leque muito grande. E se me der essa possibilidade, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas a administração lá abre um leque muito grande. Você pode cair para a parte de gestão, pode cair para a parte técnica, você pode gerir pessoas, você pode gerir processos, e é algo que não te fecha só naquele mundinho, porque o leque ele é muito grande, né? Então, hoje, academicamente, eu faço aquilo que eu amo fazer. Hoje, na parte profissional, eu faço aquilo que eu amo fazer, que é capacitar, que é dividir conhecimento, né? Ajudar pessoas a evoluir cada vez mais. E quando você pega alguém, né, e tinha a mente fechada, você consegue expandir essa mente, né? Já dizia um grande filósofo, né? A mente expandida é algo que não volta. Então, quando você começa a expandir, isso é tão maravilhoso, né? E nada é tão bom que não possa melhorar. É por isso que a gente sempre se aperfeiçoa cada vez mais. O mestrado termina no ano que vem. Então, são coisas que a gente vai aumentando cada vez mais, né? Já estive no seu lugar aí, cheio de planos, cheio de sonhos, né? E é algo que a gente não pode parar por aí. A gente precisa continuar a nossa vida, não pare no primeiro desafio. Todos aqui vão passar por desafios, todos aqui vão enfrentar tantos desafios pessoais como profissionais, sonhos que muitas vezes vão ficar travados, frustrados, mas nós somos os protagonistas do nosso sucesso. Se tem alguém que precisa acreditar mais em você, é você mesmo. Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém assim vai fazer. Eu cheguei onde cheguei porque eu creio no Deus que eu sigo, mas acima de tudo também eu creio no meu potencial, e é por isso que eu acordei todos os dias, investi todos os dias, dormia 4 horas por dia, né, por noite, perdão, para que eu pudesse estar na faculdade, para que eu pudesse estar no curso técnico, para que eu pudesse fazer tudo o que tem que fazer. E hoje eu consigo estar aqui com o coração tão feliz e contente, sem nenhum tipo de demagogia, nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de arrogância ou demagogia, porque eu entendo, eu sei onde eu vim, eu sei os desafios que eu enfrentei, e hoje eu estou aqui para poder dividir esse conhecimento com vocês, e eu quero sair daqui aprendendo um pouco mais com cada um de vocês. Já dizia o Gates, né? Se ele tiver um local, ou se ele chegasse no local onde ele não pudesse aprender nada numa roda de conversa, ele sairia. A gente está falando de um cara que revolucionou toda a parte, né, da tecnologia. E ele fala isso. Eu preciso aprender constantemente com pessoas. Para dizer o grande filósofo, ninguém é sábio que não possa aprender, e ninguém é ignorante que não possa ensinar. Isso é um pouquinho da minha história. Uau! Uma salva de palmas, galera, por favor. Bom, uma pergunta que eu fiquei bem curioso, né? Ainda mais que o senhor ressaltou essa parte da administração, porque ela tem uma série de cadeiras. E essas cadeiras da administração, geralmente, eu particularmente vejo a galera costuma falar muito de marketing, de finanças, mas a parte de processos, né, de operações ali, é uma coisa que tem um público seleto, geralmente. Nasceu com essa vocação, se apaixonou por outras coisas, viu alguém relevante fazendo, gostou? Como é que foi para chegar nessa parte ali de processos, principalmente dentro da Vale, mas até antes dela, como estudante? Então, a vida toda é uma descoberta, né? A gente acorda sempre descobrindo algo novo, algo diferente. Obviamente, antes de entrar na Vale, eu nunca conheci minério, não sabia o que era minério. Na verdade, quando eu vi algumas pessoas indo para trabalhar com essa roupinha bonitinha, assim, como é que o cara volta para casa com essa roupinha bonitinha mexendo com minério? Na verdade, isso aqui é só uma camisa administrativa, né? A camisa operacional não é essa, né? E o minério suja. Então, não pense você que pelo fato de você estar estudando, cursando uma faculdade ou terminando, você vai ficar no primeiro momento um ar-condicionado bonitinho. Não é assim que funciona, tá? E quando eu entrei lá, realmente, tudo era novo, né? Eu vim de uma parte de gerência, de gestão, a parte de restaurante, e eu vim trabalhar com minério. 2 mundos totalmente diferentes. Quando eu cheguei na Vale, eu não tinha faculdade de administração, eu só era químico, né? E ali eu fui vendo como é que as coisas funcionavam, como é que era a gestão das coisas.
né? Com certeza vocês já deram isso na faculdade, se não deram, vão dar, que são os KPIs, ou os KPIs, né? Key Performance Indicator. Então, o que isso significa? Todo processo ele precisa ter os seus indicadores de processo. E quando eu vi aqueles Power BI, quando eu vi aqueles indicadores, aqueles gráficos, meus olhos brilharam. Uau, que negócio bacana é esse? Como é que eu faço para poder aprender mais isso? E aí as pessoas começaram a dissertar sobre aquele tema, né? E me deu a vontade de querer fazer a segunda faculdade que põe administração. Em cima disso, eu comecei a descobrir um grande mundo que é a parte de gestão. Então, quando você entra dentro de uma empresa grande, você vai ver que a administração tem vários segmentos, como ele mesmo falou, a parte de marketing, a parte de finanças. O que me chamou a atenção foi a parte dos indicadores de processo. É legal o senhor falar sobre isso, né? Porque pelo menos em administração, como o senhor falou, é um curso muito amplo, né? A gente fica até um pouco perdido, né? Porque a gente vê muita coisa, assim. Não está nem no roteiro, mas se o senhor pudesse dar um conselho para nós aqui, sobre onde a gente vai, né? Para ver o nosso olho brilhar desse jeito, para a gente se empolgar desse jeito. O que o senhor falaria para nós, né? Ame o que faz. Se hoje você está estudando, ame o teu estudo. Porque não há... Né, você pode ter o melhor poder de persuasão, você pode ter a melhor fala, a melhor dinâmica, mas nada se compara ao brilho nos olhos. Nada se compara numa entrevista você falar aquilo que você gosta. Eu falo porque eu gosto. Eu falo, então não tem ninguém, não há nenhum tipo de convencimento, não é o melhor tipo de retórica ou didática que seja maior do que o brilho no olhar. Quando você for passar numa entrevista, quando você estiver de frente com o entrevistador, seja em qualquer empresa, com o que for, fale do que você ama. Se você ama fazer administração, fale da paixão que você tem, do brilho que você tem, do que você quer fazer. Seja um diferencial no brilho. Tem um dito popular que diz, né, que as palavras valem mais do que mil, o olhar vale mais do que 1000 palavras, só que eu quero corrigir. Não vale mais do que 1000, vale muito mais. Na verdade, não tem nem como mensurar, porque é a paixão do que você faz que te diferencia, independente da sua experiência. Porque todo orientador, todo recrutador, ele vai ver até onde vai a tua paixão naquilo que você fala. O teu poder de convencimento não está nas palavras, mas naquilo que você acredita através do olhar. Legal, muito bom, muito bom. Agora, dando um enfoque nessa parte da gestão da qualidade, nessa parte que é o teu objeto de estudo, né? Vamos dizer assim. Dentro da Vale, né, a gente sabe que corrigir é sempre importante, independente da empresa, se é multinacional, se é um projeto de faculdade, independente do nível, né, do impacto que isso tem, é sempre importante ter essa correção, sempre importante ter uma melhora de desempenho, uma melhoria contínua, de fato. Mas dentro dessa parte de gestão de operações na Vale, quão importante, trazendo assim esse peso do senhor que trabalha lá, que tem experiência na área, que vê o impacto disso no teu dia a dia, será que você tem como trazer para a gente o peso dessa parte de correção, dessa parte de melhoria, dessa parte de gerir melhor as operações do dia a dia, numa empresa que depende, que a operação de fato é o corpo da empresa, né? Conforme a gente sabe, essa questão da produção, da logística da Vale, da geração do minério, exportação, enfim, tudo isso. Já dizia um grande autor, né? Que a melhoria contínua é uma corrida sem linha de chegada. O que a gente entende por isso? Uma certa vez a gente estava em conversa com o nosso presidente e alguém lançou a seguinte pergunta: como é acordar presidente, dormir presidente, sabendo que não pode errar? Naquele momento ele pensou assim, uau, ninguém nunca me fez essa palavra. Porque hoje realmente a gente mexe, né, com insumos que, se a gente errar como nós erramos no passado, tá aí, visto alguns acontecimentos do passado, não quero me ater a eles, mas um erro, ele vai impactar vidas e gerações. Então hoje, corrigir os erros faz parte do nosso cotidiano. E quem disse que errar é coisa ruim? Na própria melhoria contínua diz que o gap, né, é uma oportunidade, não é um problema, é uma oportunidade. Se hoje eu errei, amanhã eu tenho a possibilidade de não errar novamente. E eu quero abrir a seguinte parênteses aqui. Nunca esqueça dos erros do passado, para que eles não sejam cometidos no presente ou tampouco no futuro. Use os erros do passado para ser uma pessoa melhor no presente e colher frutos no futuro. Então, essa preocupação que a gente tem de sempre tentar acertar e de corrigir os erros faz parte. Quando você vai ver lá em Lean Manufacturing, ou seja, sobre a produção enxuta, a gente aprende com os erros, a gente precisa aprender com os erros.
E é os erros que fazem com que a gente melhore. A gente fala muito sobre o gráfico melancia. Você conhece o gráfico melancia? É aquele gráfico que está tudo verde, mas por dentro está tudo vermelho. É aquele gráfico que você prepara para a liderança. Aqui, ó, está tudo perfeito. Só que quem conhece sabe que não tem nada de perfeito, né? Estamos mascarando indicadores. Como que eu vou melhorar alguma coisa se eu não trago os gaps, se eu não trago os problemas? Então, não esconda, assim como a gente não esconde. Sim, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, a cada dia crescendo e evoluindo junto, mas sempre mostrando as falhas para que a gente evolua no presente e colha no futuro. O senhor falou que já está 12 anos, né, trabalhando na Vale e está comentando sobre não fugir dos erros, né, e sempre tentar aprender com eles. Mas nesses 12 anos, assim, o que mais te motiva a continuar trabalhando na Vale, mesmo com as dificuldades que vocês têm enfrentado? Na verdade, é uma excelente pergunta, né? O que te motiva a crescer? O que te motiva a evoluir? O que te motiva a estudar? Isso é uma pergunta altamente pessoal, porque cada um tem a sua motivação, né? Mas eu quero me ater aqui do que eu falei anteriormente. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. E eu quero sim pegar o exemplo do Bill Gates e de tantas outras pessoas que até o final da sua vida estudaram. E por que não crescer? Por que não ter uma ambição sadia? Você conhece a ambição sadia? Ambição sadia é aquela que não dá pernada em ninguém, aquela que não humilha ninguém, aquela que não pisa em ninguém. Essa ambição de você crescer, de você querer expandir, né, os seus horizontes, né, Einstein fala muito com relação a isso, é abrir a sua forma de pensar, a sua forma de viver, a sua forma de analisar, ser uma pessoa melhor. Cada dia eu quero ser um profissional melhor, sabe? Cada dia eu quero trazer, ajudar alguém, porque quando você compartilha conhecimento, tolo é aquele que retém o conhecimento. Sábio é aquele que divide conhecimento, porque quando você divide conhecimento, você aprende cada vez mais, fideliza o que você aprendeu. Então, essa motivação, cada dia brota no meu coração e ser um profissional melhor, em fazer a diferença, ter um propósito. Não adianta só acordar de manhã, cumprir o seu papel de bater o seu crachá, bater o seu ponto e ir embora para casa. Isso não é propósito, isso aí eu sou pago para isso. Agora, o que eu estou fazendo todos os dias? Qual é a mudança de vida que eu tenho feito? Com todas as metodologias que a gente aprende, que traz a literatura, o que eu estou melhorando na vida de alguém? Vocês que estão aqui, não sejam mais um acadêmico, não seja mais um profissional daqui a pouco. Faça a diferença na vida de pessoas. Existem muitas pessoas que nós mencionamos aqui, muitos autores, muitos filósofos, muitos profissionais que são exemplos nossos. Só que eles marcaram a sua geração. Não quero marcar a minha geração. Eu quero fazer diferença onde eu estiver. Seja na parte profissional, seja na parte acadêmica, seja na parte do voluntariado, como hoje eu estou e como eu faço na faculdade pelo qual eu ministro. Então, é fazer a diferença, ser algo melhor na vida de alguém. Isso que me motiva a ser e estudar cada vez mais. Muito bacana, muito bom. Uma pergunta sobre, para a gente chegando no final desse eixo, a gente vai mudar um modo das perguntas, mas ainda sobre essa questão da tua vida profissional dentro da Vale. Tem muita gente que sonha aqui na faculdade, que tem pelo menos o desejo, principalmente na parte de administração, em trabalhar em empresas como a Vale, né? E a gente vê, volta e meia abre processo de estágio, trainee, enfim. Como é que o estudante de administração, imagina que o pessoal formou aqui na Rural, chegou ali no quinto, sexto período e vai começar a pegar um estágio na Vale. Como é que a gente pode trabalhar? Qual é a tua dica como profissional que já está lá dentro? Como é que a gente pode trabalhar de modo a favorecer a nossa efetivação dentro da empresa? O que hoje, no teu panorama de quem está dentro da Vale, a Vale como uma empresa multinacional está buscando num voluntário, num estagiário, funcionário, para efetivá-lo, não só efetivar, como aconteceu o que aconteceu contigo, subir de cargo, ter essa promoção, ganhar essa expertise aí maior para estar ocupando novos cargos, para estar ocupando novas linhas de decisão. Bacana. Primeiramente, a Vale tem algumas portas de entrada, né? É importante a gente comentar sobre isso. Tem a parte do estágio, né, de nível superior, né? Que, independente da porta de entrada, é importante ressaltar que não existe mais papel. Não tem mais RH físico que você antigamente leva meu currículo, acabou esse negócio, né? Estamos vivendo uma era aí que agora é tudo
digital, acabou esse negócio de papel, né? Partindo desse princípio, tudo é feito sistêmico, né? No sistema, no site da Vale. Você precisa entrar no site da Vale e lá vai ter as portas de entrada, né? A nível de estágio de nível superior, nós temos estágio sim, de nível superior, que ele é com 1 ano, renovável mais 1 ano. Então, ele chega a atingir 2 anos, tá? Se porventura, dentro desses 2 anos, o colaborador se formar, encerra o contrato, né? Encerra o estágio. Então, o estágio é de 1 ano, renovável por mais 1 ano, um total de 2 anos. E uma pergunta, recebe? Recebe. Todo mundo pergunta, recebe, né? Eu tenho alguns benefícios? Tem benefícios, né? Lá no site da Vale tem vários, tem a cartilha lá de benefícios para vocês, né? Temos também estágio para nível técnico, tá? Então, também tem estágio para nível técnico. Zito, também tem estágio para quem é menor de idade? Temos um programa Jovem Aprendiz. Então, assim, só aqui eu falei 3 níveis, 3 formas de entrar dentro do processo, entrar dentro da Vale. E aí você me cogitou e falou o seguinte, Zito, o que eu posso fazer para poder ficar? Até porque quem faz estágio quer ser efetivado, sim ou não? Quer ser efetivado. Para ser efetivado, cai um pouquinho naquela discussão, naquela minha fala, naquela minha retórica no início, que precisa fazer a diferença. A probabilidade que tem de alguém ser efetivado é alta? Vai depender de muitas coisas, né? Do período, vai depender da função que ele está exercendo, do setor que ele está trabalhando. Tem setores que têm uma flexibilidade maior de contratação, outros são reduzidos. Mas, de qualquer forma, o que eu já vi acontecer várias vezes? Aquela pessoa era um excelente estagiário, tinha um brilho nos olhos, lembra do brilho nos olhos? Tinha um brilho nos olhos, não fazia só o que se pede, isso é o plus a mais, é fazer o a mais. Só que chegou o período de término de estágio dessa pessoa, aquele setor não havia como efetivá-la, porém, o setor ao lado fez o quê? Não, traz ele para mim, traz ela para mim, porque eu vejo o quão ela faz a mais, é o plus a mais, né? Fazer o que se pede, a gente está sendo pago para isso. Agora, fazer o a mais te diferencia no meio das pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Fazer com brilho nos olhos e fazer o a mais, fazer o plus a mais. Haja vista que somos uma cadeia de aprendizagem, sim ou não? Se a gente está numa empresa, a gente está ali para aprender, está estagiando e aprendendo talvez uma nova função, aprendendo algo novo. Por que não aproveitar essa oportunidade de aprender mais coisas inerentes ao meu contrato, inerente ao meu estágio? Porque quando você começa a visitar outros setores dentro da empresa, você aumenta algo chamado network. O que é o network? É o conhecimento que você tem externo, interno, entre setores. É a comunicação. Então, quem faz faculdade de administração tem que aprender a se gesticular, tem que aprender a falar, tem que aprender a bater na porta, tem que aprender a pedir, tem que aprender a conversar. Joga por terra essa timidez, deixa essa coisa, eu sou tímido. Não, joga, você está aqui como administrador de empresa. E como administrador de empresa, você tem que levantar a voz, tem que falar, você tem que ser notado. Ponto. Você tem que ser notado. Seja notada aonde você estiver e faça com excelência o que você for fazer. Você estava falando, né, sobre a gente ser notado, e a gente recebeu esse conselho também, né, da Ana Paula, do CIEE. Eu não sei se vocês sabem o que é CIEE, né? O CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola, é uma das maiores agências para o pessoal de administração conseguir estágio, né? E, por acaso, a gente tem um episódio com eles. Então, se eu fosse vocês, eu corria no nosso YouTube para assistir, né? Deixa eu fazer o meu marketing aqui. Mas ela falou sobre isso, né? Ela falou que ela trabalha com processo seletivo há 20 anos e tal, e que eles percebem na hora quem faz parte de um projeto, quem faz parte de uma empresa júnior e chega lá já com uma carga, né, de quem só fez a graduação, né? E para as empresas isso faz muita diferença, que você, no processo, não, nas empresas, sei lá, nos projetos de extensão, a pessoa tem que desenvolver essa habilidade de falar, de se posicionar, né? Ela vai aprender novas habilidades e aí, quando chega lá na empresa, ela já tem meio que uma carga, né? Ela já está um pouco mais solta, né, para trabalhar com essas empresas. Então, é um conselho muito válido, né, que eu tenho escutado muito e vale compartilhar com os outros alunos, né? Gente, inclusive fazendo um adendo para quem está aqui ao vivo, ok? Nosso projeto está com vagas abertas.
Aproveitando que você falou dessa questão da proatividade, de fato, a Ana Paula, ela fez esse adendo, e isso é muito real. A gente aprende habilidades de proatividade, de comunicação, sobre se vender numa entrevista de emprego, mas sem ir com muita sede ao pote também, mantendo ali a performance, e isso tudo você consegue treinar de uma forma menos acidentada, vamos dizer assim, num projeto de extensão. Né? A gente tem o próprio da AD, a gente tem a Multi, tem Ruscos, tem o Ruralinos, mas são oportunidades que a gente tem de se preparar para processos seletivos que têm um impacto muito maior na nossa vida, como o processo da Vale. Então, não perde essa oportunidade. A gente está com as vagas abertas, tem lá no nosso Instagram. A gente vai, esses dias aí vocês vão ver pelo bandejão, pelas partes da Rural, algumas folhas com QR Code colado. Não perde essa oportunidade, galera, porque isso vai fazer diferença na sua vida. De repente, ano que vem você pode estar aqui no nosso lugar, gravando a entrevista com um possível novo candidato que vai estar aqui com a gente. Então, é isso, tá? Agora para fazer a tua pergunta. É um lugar para errar, né? Aqui é onde a gente erra mais para não errar tanto quando chegar lá na empresa, né? E não perder a chance de ser efetivado. Falando assim um pouco mais da sua carreira, de como trabalhou, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua carreira até chegar no seu cargo atual? Uma palhinha. É vencer os limites aqui dentro. Essa foi a minha maior dificuldade. Cada um de nós temos gigantes que precisam ser vencidos, né? É o medo, é o receio. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É você saber combater com o tempo. É você saber esperar o tempo. Porque a gente fica ansioso. E aí a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, no estalar de dedos, no piscar de olhos. Só que existe um tempo para as coisas acontecerem, né? Ninguém hoje planta um caroço de manga e vai colher manga amanhã. Existe um período, né, de germinação, de crescimento, de maturidade, até que a planta esteja na idade adulta e assim possa gerar o fruto que a gente quer. Então, enquanto esse tempo não chega, espera, se qualifica, cresça para baixo. Eu sempre uso essa expressão de crescer para baixo, por quê? Dependendo de que você quer, aonde você quer chegar, a altura e o tamanho que você quer chegar, primeiro você precisa crescer para baixo. O que é isso? Alicerce. Aqui não é aula de engenharia, mas como eu dou uma palhinha de engenharia, todo prédio, quanto mais alto ele é, mais profundo precisa ser o seu alicerce. Então, vai chegar um momento das oportunidades chegarem. Como a gente costuma dizer aí, popularmente falando, né? As oportunidades é um cavalo selado, que às vezes passa na tua vez. Agora, você está apto para isso? Você está preparado para isso? Você se qualificou para tal? Então, enquanto não chega a oportunidade, espere, cresça para baixo. Crie raízes, crie alicerces. Porque quando chegar a oportunidade, não vai ser uma oportunidade construída num castelo de areia. Já viu aquele castelinho de areia que você constrói, bater um vento desmorona? Você vai experimentar, você vai galgar. Então, eu tive que combater tudo isso em mim. Eu, assim como nós somos agentes de mudança, nós somos protagonistas do nosso sucesso, nós também, muitas vezes, somos o nosso maior adversário. Como a gente olha o tempo, olha as circunstâncias, acha que não consegue, acha que não vai dar, e daqui a pouquinho a gente mesmo se sabota. Então, seja essa pessoa. Acorde todo dia pela manhã, olhe no espelho e fala: hoje eu vou mais um pedacinho, hoje eu vou crescer mais um degrau. Lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver a grande escadaria que você subiu. Um dia de cada vez e zero ansiedade. Uma salva de palmas, galera. Por favor. Por favor. E agora que hoje a gente está com um pouquinho de engenharia, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de... Muito bom. Literalmente. Né? Aqui você está vendo. Bom, vamos falar um pouco sobre o teu... Vamos mudar um pouco o eixo da conversa. Vamos falar um pouco sobre o teu objeto de estudo, aquilo que está no teu manejo do dia a dia. Né? Você trouxe para a gente duas propostas para falar hoje, né? O 5S e o Kaizen. Isso aí. Dá uma palhinha para a gente aí sobre o 5S, uma palhinha introdutória, e aí fica à vontade aí para distribuir o seu tempo. Começando pelo 5S mesmo, né? Isso. Vamos... Show. Você pode passar a tua função também antes pra gente, sobre essa questão do que tem a ver com o 5S, como é que você trabalha isso. E aí dá essa palhinha e depois bola pra frente. Quanto tempo eu tenho, gente? Porque a gente precisa perguntar, né? A gente, quando gosta do assunto, gosta do tema, a gente precisa perguntar, né? Até meia-noite? Sério? Bom, a gente vai, até meia-noite.
Bom, conforme eu falei no início, hoje a minha função é de analista, instrutoria ou de instrutor sênior na Vale, né? Então, toda essa parte de melhoria contínua, toda a parte de capacitações, nós temos essa responsabilidade, né, nessa função pela qual a gente exerce, né? E aí eu vou trazer uma palhinha. Por que é uma palhinha? Porque é um assunto muito gostoso de se falar que requer tempo, né? Eu perguntei para ele se eu tinha 4 horas, ele falou que eu não tinha 4 horas, né? Então eu tive que reduzir os slides. Tinha vídeos que eu não vou conseguir colocar aqui, que tinha tudo a ver com o tema, só que fica para uma próxima oportunidade, né? Que assim tiver, eu quero, né, trazer um dia, poder uma palestra, uma aula mesmo sobre 5S, uma aula sobre sete de desperdício, sobre Lean Manufacturing, sobre, enfim, Kanban e tantas, são mais de 27 ferramentas de qualidade, eu queria muito trazer um pouquinho. Por que não também falar sobre Six Sigma, enfim, deixar a gente, isso aqui é o mundo, né? A gente prolonga. Eu trouxe alguma coisa aqui, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os 5S, né? E aí eu tô meio de ladinho aqui, mas eu vou tentar aí fazer o máximo possível. O que é o 5S? O meu 5S, ele tem uma grande influência, porque o quê? Ele traz que é uma mudança de mindset. O que é o mindset? É uma mudança de pensamento, né? Então, 5S é muito mais do que pintar um local, invernizar alguma coisa, lavar, organizar. Eu elaborei o 5S? Negado. Eu fiz um S de 5 que ele tem, né? E o 5S, a sua origem vem do latim, significa sensus, que se refere à capacidade de julgar, tendência ou hábito de julgar, entender e avaliar o juízo, julgamento exato, habilidade de distinguir o certo do errado, o bem do mal, o falso do verdadeiro. Em outras palavras, o 5S, ele traz essa metodologia de dizer em 3 segundos os desvios que possam correr dentro daquele processo, através de uma referência visual. Eu não tenho um copo d'água aqui, mas se vamos partir da seguinte ilustração. Partindo do princípio que essa garrafa aqui, ela está com água até metade, tá? Eu até tenho um slide ali. Vamos partir desse princípio que essa garrafa está com água até metade. Se essa garrafa está com água até metade, eu posso dizer que essa garrafa está quase cheia ou quase vazia? Eu não tenho uma referência visual. Então, se eu falar que essa garrafa está quase cheia, eu estou errado? Não. Se eu falar que essa garrafa está quase cheia, eu estou errado? Também não, porque eu não tenho uma referência visual. O 5S me traz essa referência visual, e se porventura eu tirar uma foto, criar um padrão, colocar numa parede e dizer o seguinte, ó, garrafa quase cheia. Todo mundo que olhar, a partir daquele padrão, vai identificar que a garrafa está quase cheia. E qualquer nível que descer, já está na hora de reabastecer essa garrafa. O 5S ele me traz essa forma clara, né? Essa padronização do que seria o 5S, tá bom? E aí está em todo o contexto histórico do 5S, né? Ele veio após a Segunda Guerra Mundial, o país estava totalmente quebrado, precisava refazer algumas coisas, né? No Japão, né? Ele veio no Japão, então assim, precisava se refazer todo aquele ambiente com quem? E como? Se não tinha dinheiro, muitas pessoas não perderam a sua vida, e como que eu vou reestruturar a indústria, como é que eu vou fazer a indústria sem dinheiro? Então foi entrando toda uma metodologia, foi tratando, foi amadurecendo cada vez mais essa ferramenta, né? E essa filosofia que contempla esses 5 centros, cada uma tem a sua grande particularidade e tem o seu grande valor, né? E com isso a gente foi evoluindo, o mundo foi evoluindo cada vez mais, e hoje se tornou, né, cada vez mais claro aí o 5S, bom? E aí traz um pouquinho de cada senso, né? E aí quem for bom em ler em japonês, olha lá, qual o primeiro S que está ali? Vamos ler junto, seiri, que é o senso de utilizar. Segundo S é o seiton, que é o senso de ordenar. Qual é o terceiro S? Seitsu, que é o S de limpar, ou de limpeza. Quarto S é seitsuki, que é o S de manter, e o último S, shitsuke, né? Que é o S de ter disciplina. Em cima desses S, segundo os especialistas, dizem que esse S é o S mais complicado, é o S de disciplina, né? A gente é muito bom para manter, a gente às vezes é bom para limpar, a gente é bom para ordenar, é bom para utilizar, porém, todavia, entretanto, a gente manter, né? A gente ter organização, a gente ter disciplina requer muito esforço, né?
Exatamente. Davi perguntou aqui, falou o seguinte, isso serve até para nossa vida, é claro, ter rotina, né? A rotina faz com que você não esqueça. E segundo a própria psicologia, diz que alguma coisa, para se tornar rotina, ela precisa ser repetida no mínimo 600 vezes. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém hoje esqueceu de escovar o dente? Amanhã alguém vai ter que colocar um aviso na porta do banheiro, no vidro do banheiro, lembrar de escovar o dente? Por quê? Durante muito tempo na sua vida, quando criança, alguém te incentivou a escovar o dente. Seja seu pai, sua mãe, sua avó já escovou o dente. Eu tenho um filho de 11 anos. Hoje não, mas quando mais novo, Enzo já escovou o dente. Enzo já escovou o dente. Enzo já escovou o dente. Só que de tanto falar e de tanto repetir, hoje se tornou rotina. Então, alguma coisa na sua vida que você quer que se torne rotina, tem que ser repetido no mínimo 600 vezes, já explica a psicologia. Então, para que eu tenha disciplina, eu preciso ter o quê? Rotina, de repetições. Rotina, que aquilo vai fazer com que isso entre no sangue e nunca mais eu esqueça. Bom? E aí, traz um pouquinho sobre cada senso, a explicaçãozinha de cada senso. Não quero me ater, até porque não é uma aula específica, mas o senso de utilização é o conceito que sempre separa o que de fato é útil e o que não é útil. É o famoso quartinho da bagunça. Eu não sei se você tem o seu quartinho da bagunça. Ah, Zito, eu não tenho o quartinho da bagunça, mas você tem o celular e você tem uma opção de coisa aqui que você nem quer mais. Quer ver? Fotos. Se eu pedir aqui, quem aqui tem no mínimo 1000 fotos no telefone? 2.000 fotos no telefone, 3.000 fotos no telefone. Pergunta que ecoa nessa tarde. Você precisa disso tudo mesmo? Você acha que você está enchendo a tua galeria, está enchendo o teu telefone e você nem utiliza mais. Opa, chegou na hora o quê? De fazer a limpeza no teu telefone. É esse o primeiro S. Segundo S, Seiton, senso de arrumação, ordenação. Quando, isso aqui é importante de ressaltar, né? A arrumação, ordenação não é uma forma individual, e sim uma forma que todo mundo consiga achar. Vou te dar um exemplo aqui, né? Para quem é filho, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Quando você abre a porta do seu armário, abre a gaveta e diz o seguinte, mãe, cadê a minha camisa que está aqui? Para quem é filho, para quem é casado, não muda nada, é a mesma coisa, porque eu faço isso. Esposa, mulher, cadê a minha camisa que está aqui? E se você não for casado, é mãe. Mãe, cadê a minha camisa que está aqui? O que ela vai dizer? Está na porta da esquerda, na terceira gaveta de cima para baixo, do lado da outra, da bolsa que eu deixei aí. Aí o que você faz? Você vai na porta da esquerda, de cima para baixo, na terceira gaveta, do lado da bolsa, e você acha sua bermuda, sim ou não? Não. E aí você, não, está aqui. Aí o que ela fala? Se eu pôr aí, eu vou achar. E você procura, reprocura e não acha. O que ela faz? Ela vai na segunda porta, da terceira gaveta, de cima para baixo, e ela pega e diz, é isso aqui que você quer? Num passe de mágica, ela acha aquilo que você não estava conseguindo achar. Por quê? A arrumação dela foi para ela. Ela fez a arrumação da forma que ela entende. Só que no meio secular, no meio profissional, não pode ser dessa forma. Tem que ser a forma de arrumar, tem que ser de uma forma que todo mundo consiga visualizar de uma forma rápida. Até porque tempo é dinheiro. E é realmente, na vida profissional, tempo é e precisa ser dinheiro. Tá bom? Vamos lá. Senso Seitsu é o senso de limpeza. E a gente tem uma premissa lá que a gente fala, né? Terminal mais limpo não é o que mais se limpa, mas é o que menos se suja. E isso é importante. Não adianta você ficar limpando sem descobrir o foco da sujeira. A gente precisa descobrir o foco da sujeira para que eu não gaste esforços, né? Seja o HH, ou seja, homem, hora, ou HM, ou seja, homem, máquina. Eu preciso otimizar o tempo. Qual é o foco? Qual é a causa raiz? Né? Outra palavrinha que a gente usa aí na melhoria contínua. Qual é a causa raiz? Qual é o foco? Porque se eu não trato a causa raiz, eu apago simplesmente incêndio, né? Aquilo que está ruim hoje vai voltar amanhã, talvez de uma forma pior. Quando eu entro na causa raiz, eu otimizo esse tempo de limpeza. Tá bom? Quarto S, Seitsu, que é o senso de saúde ou higiene. É o senso de cuidado próprio, né? É o senso de manter a tua saúde ok, manter a sua vida ok, manter toda a sua higiene ok. Né? Outro. E o último, Shitsuki, ou Shitsuke, vai depender muito da tradução, que é o centro da autodisciplina que eu falei que é o S mais importante. Na empresa, nós tínhamos um treinamento chamado 4S mais S. Na verdade, eram os 5S. Só que eram os 4 S principais
e dava um destaque maior à disciplina. Então, botava 4S mais S. Então, a gente falava muito mais sobre o último S, que eu já dei uma palhinha aqui do que seria, né? Para que a gente tenha uma disciplina maior. Bom? E temos aqui alguns benefícios sobre o 5S, né? Entre eles, identificação rápida de anormalidades, redução de desperdícios e redução de acidentes. Eu falei sobre redução de desperdícios, é um tema muito bacana que a gente pode trazer numa próxima vez, que são os 7 desperdícios. É uma matéria muito bacana, tá? A gente aprende muito, a gente vai ver que isso leva para a vida, não é algo somente para a parte profissional. Na verdade, toda a parte de melhoria contínua nunca é especificamente para uma área profissional, ela é para a vida. Então, você aprende que 7 desperdícios, você comete isso no seu dia a dia. E quando você elimina o desperdício, você otimiza mais o seu tempo, inclusive melhora a sua vida, né? Então, o 5S, ele traz muito desses benefícios, né? E aí eu falei aquilo que eu falei mais cedo, né? A distância entre normal e anormal é algo chamado gap. E o gap, ele é tido como um problema? Não, ele é tido como uma oportunidade. E eu falei do exemplo do copo quase cheio, olha aí, ó. Se eu não tenho uma referência visual, ou o copo está quase cheio, ou o copo está quase vazio. Os mais antigos aí, aqui só tem gente nova, né? Mas quem tem aí, né? Eu tenho que falar, mas quem já passou dos 40 como eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu já passei dos 40, tinha um seguinte dito popular, que falava assim, né? Cachorro com 2 donos, ou morre de fome, ou morre obeso. Por quê? Se eu não tiver alguém, né, para poder ser direcionado para cuidar desse animal, ou eu vou dar muita comida, ou eu vou dar pouca comida. Eu não tenho referência visual. E o 5S é limitado exatamente isso. Eu consigo dizer o que está acontecendo quando eu padronizo aquela atividade, quando eu padronizo aquela cena, e todo mundo vai olhar de uma forma clara, objetiva e única. Beleza? E aí, eu vou seguindo, tá? Quando parar do 5S, eu paro, e aí, caso alguém quiser perguntar sobre o 5S, a gente responde, tá bom? Já estou terminando aqui a parte de 5S. Dentro do 5S, nós vamos falar algo interessante, que são os 4Ms. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os 4Ms. Os 4Ms, eles vão, sim, fazer parte, vão permear a vida de vocês, porque é através dos 4Ms que a gente vai falar do outro tema, um outro assunto, que é o alinhamento dos furos do queijo suíço. O próprio Lean fala sobre isso. O que seriam os queijos suíços? Seriam as barreiras que vão impedir os acidentes. Quando essas barreiras falham, há um alinhamento desses furinhos do queijo suíço, onde gera o evento indesejado. Então, cada M aqui pelo qual está exemplificado nesse slide, ele é uma barreira. Vou te dar um exemplo ali, ó. Olha lá, o M de máquina. Você está vendo aqui essa marcação aqui? Está vendo essa porca aqui? Aqui tem uma marcação industrial amarelinho. Por que você acha que existe essa marcação? Porque se porventura essa porca ela distensionar ou se ela afrouxar, em quantos segundos eu vou identificar que isso aconteceu? Eu bati o olho e eu consegui ver. Por quê? Porque eu tenho uma referência visual. Conseguiu entender? Isso no meio profissional, no meio da empresa, é de suma importância. Se uma roda de um caminhão afrouxar, como que eu vou saber que essa roda afrouxou? Quanto já ele percorreu, ele deu uma voltinha de, sei lá, um fio de rosca? Eu não consigo. Agora, se eu tiver uma marcação visual, se ele afrouxar, eu consigo identificar. Aqui, o M de materiais. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o Kanban. Eu não sei se vocês já ouviram falar muito sobre Kanban, com certeza sim, né? Esse Kanban aqui é o raiz. Sabe aquele Kanban raiz, aquele de quadro, aquele que você mete a mão, né? Tem uns Kanbans aí que é todo sistemático. Não estou dizendo que não vai ser evolução, vai, né? Mas esse carinha aqui é o tal do raiz. Olha lá, ó. A parte verde, eu estou utilizando essa coifa aqui, né? Essa bucha aqui de redução. Eu estou utilizando a parte verde, chegou na parte amarela é a parte de atenção, e chegou na parte vermelha, opa, é a parte de reposição. Sendo que todo Kanban tem um responsável para tal, né? Kanban que é Kanban tem que ter um responsável para tal, que essa pessoa vai passar ali, seja de hora em hora, seja uma vez por semana, uma vez por mês, né? Vai depender muito do fluxo, né, de utilização desse material, e essa pessoa é responsável por isso. Ele já tem um código, ele já sabe onde procurar, ele já sabe o que fazer, né? Vamos lá, terceiro M é o método. Tá vendo que esse cara que está fazendo o içamento? Onde aquele cara está? Ele está numa área balizada, tá vendo? O que é isso?
já foi feito os estudos que aonde ele está, se caso ocorra um risco dessa peça, esse cabo de aço romper, não vai atingir nele. Ou seja, toda atividade precisa ser procedimentada. Atividade que não é procedimentada, cada um faz do seu jeito. E para você, duas voltas no parafuso está ok. Para ela é pouco, tem que ser 4. Porém, se ela der 4 voltas, ela pode quebrar o parafuso. Então, quando eu procedimento uma atividade, eu evito que ocorra um acidente ou uma quebra de um equipamento, né? Quarto e último M é o quê? É a mão de obra. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma matriz de habilidade. O que seria uma matriz de habilidade? Ali se coloca o nome de todos os funcionários da equipe, onde as pessoas, só de bater o olho, vai saber quem está apto ou quem tem as qualificações para exercer tal função. Imagine o seguinte, está todo mundo na área operacional, onde ninguém pode atender o telefone, onde é difícil acesso chegar para essas pessoas, e eu preciso executar uma atividade. Só que eu preciso que, para executar essa atividade, tal funcionário tem que ter X, Y, Z de treinamentos. Eu não consigo falar com esse cara. Eu estou perdendo tempo até ir na área operacional, ir atrás dele e voltar. Eu perdi um tempo muito grande. Essa matriz de habilidade me coloca o nome e a foto de todos os funcionários e as capacitações que ele tem. De eu bater o olho e você, opa, eu posso botar fulano ou ciclano porque eles já estão aptos para poder exercer tal função. Isso tudo em cima dos 4M. Beleza? E aí, exemplos práticos com relação a isso. Ó. Exemplos de marcação, demarcação, exemplos em cima, exemplos embaixo. Tudo isso são exemplos do que o 5S ele pode trazer, a velocidade da resposta que ele dá caso ocorra algum desvio, tá bom? E antes de falar de Kaizen, eu quero passar para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, senão eu vou deixar falar aqui até meia-noite. É muito interessante, né, esse método, como o Davi falou, a gente pode até tentar trazer para o nosso dia a dia, né, da vida, principalmente como aluno de administração. Mas eu fiquei com uma pergunta, com exceção do último, né, que você falou que era o mais difícil, porque é o da autodisciplina, de ser disciplinado. Com exceção dele, qual você achou mais difícil de aplicar no dia a dia da sua empresa? Na verdade, eu ainda fico com o último. Porque os outros você consegue aplicar, você consegue limpar, você consegue fazer. Então, assim, na verdade, para mim, o que continua sendo mais difícil é o último S. Né? Porque é o que tem que ter disciplina. Os demais, numa conversa de corredor, você consegue aplicar. Só que o último S, que é o ter disciplina, não adianta a conversa de corredor. Tem que ser o quê? Conscientização. E a conscientização vai muito da conversa, do olho no olho, das aulas de auditório, né? De chegar na área, mostrar, né? No TPS, né? Que é o Sistema Toyota de Produção, ele fala uma coisa muito interessante. Tem um termo que eles usam, Genki Genbutsu. O que é o Genki Genbutsu? Ou Gemba? É olho nos pés. É ir no local e ver o problema, né? Dentro das ferramentas do TPS, tem algo chamado alta concordância. O que é alta concordância? É quando você vai na área para analisar o problema e lá você conversa com aquelas pessoas que estão vivendo aquele problema. E você faz aquela troca de experiência entre aquele cara que é veterano e entre a tua literatura que você traz a metodologia. Quando você faz esse brainstorm, né, essa tempestade de ideias, você consegue exercer e extrair vários frutos. É por isso que eu falo que o S continua sendo mais difícil, os outros você implanta, os outros você limpa, os outros você organiza, os outros você utiliza. Agora, o ter disciplina, você tem que entrar na cultura do cara, sabe? Você tem que mudar o mindset, a forma de pensar do cara. E aí, utilizando um pouquinho desse gancho, quando a gente fala de cultura, né? Aproveito que você entrou nessa pauta, só para deixar minha pergunta, e aí a gente segue pro Kaizen. E aí no final a gente bota as perguntas juntas, acho que vai ser melhor para o pessoal conseguir falar assim essa pauta. Dentro desse negócio de misturar aquilo que foi aprendido no método, né, na letra, conforme você colocou, e a experiência pessoal do funcionário, como é que você consegue equilibrar essa distância que existe entre um e outro, esse conflito de interesse, vamos botar assim? Como é que você consegue aplicar esse método dentro da empresa e lidar com uma resistência diante disso? Ótima pergunta. Primeiro, tudo para fidelizar precisa agregar valor. Tudo que você tem na sua vida que não agrega valor, a tendência do ser humano é descartar. Tudo. Seja relacionamento, seja amizades, seja
bens materiais, se não agrega valor, você é como um aplicativo. Você pega e exclui. Acabou. Para mim não tem mais serventia. Eu pego e excluo. Essas metodologias precisam agregar valor. E como que agrega valor? Quando eu trago as mudanças, quando eu trago os ganhos tangíveis. É quando eu mostro que esse cara teve um ganho qualitativo e teve um ganho quantitativo. Vou falar sobre Kaizen. Então, quando você faz isso, você agrega valor. Se você agrega valor, você perpetua a metodologia. Você faz com que aquilo fique inerente. Independente se foi você ou não que criou. Porque talvez você criou, desenvolveu, as pessoas vão fazer porque talvez tem algo a favor, gostam de você, e as pessoas vão seguir porque é algo pessoal. Mas se você sair, mudar de área, for para outro local, as pessoas deixam de fazer. E, em contrapartida, isso também pode ocorrer da parte contrária. As pessoas, às vezes, não vão fazer porque não gostam de você, ainda que fosse legal. Então, quando você muda a parte cultural da coisa, o que é cultura? O que é a palavra cultura? A palavra cultura, a etimologia da palavra cultura, vem do latim chamado colere. O que é colere? É construir. Então, a cultura, ela é construída. Vocês podem reparar que existem estados nossos que cada um tem as suas culturas, né? Seja lá o Boi-Bumbá, seja lá São Luís, seja lá Minas. Cada estado tem a sua cultura. Dentro de uma empresa, empresas também têm cultura. E como é que você desmistifica? Quando que você quebra aquela cultura que não é benéfica ao funcionário? Quando você traz novos insumos. E quando você traz novos insumos, você traz os ganhos tangíveis, ganhos qualitativos e traz realmente o quão aquilo pode mudar a vida de alguém. E isso perpetua a ferramenta. Então, vamos falar de Kaizen. Bom, Kaizen, né? Essa palavrinha aí significa mudar para melhor, né? Kai, mudar, e Zen para melhor, né? Então, essa palavrinha aí significa Kaizen, mudar para melhor, né? E como é que a gente faz isso? De que maneira a gente faz isso? Da forma mais simplória que vocês podem imaginar. Sim, da forma mais simplória. Muitas vezes, sem nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de engenharia por detrás, nenhum tipo de projetos por detrás, simplesmente com a simplicidade de novas ideias que vão melhorar o processo. Tá? E com isso, o que é o Kaizen? É uma metodologia japonesa, né, que a palavrinha, conforme eu falei, que traz Kai, depois representa mudança, de para melhor. Resumindo, Kaizen significa mudança para melhor, é uma ferramenta utilizada para melhor, pela melhoria contínua. Em outras palavras, é quando eu simplesmente saio de um patamar e mudo e avanço nesse patamar. O Kaizen é a mudança de patamar. O Kaizen é quando eu tenho uma situação pelo qual as coisas não estão fluindo, as coisas não estão avançando e eu preciso evoluir. Quando eu aplico, e aonde que eu aplico o Kaizen? Na área operacional, na linha de produção, naquilo que as pessoas estão fazendo, que está trazendo algum tipo de perda no processo. Então, quando eu mudo de patamar, eu apliquei o Kaizen. Só que é interessante pensar e falar o seguinte, bom, toda linha de produção, imagine um gráfico. Né? Em cima desse gráfico, você tem uma crescente. A partir do momento que essa crescente para e estabiliza, a tendência natural é ele cair, ele declinar. Toda linha de produção ela precisa ser continuamente crescente e estabilizar. Quando eu cresço, eu paro, a tendência é o quê? Ela começar a cair. Eu vou ao ponto de onde ela caiu e eu vou entender o porquê que ela caiu. A partir do momento que eu entro com essa metodologia, que eu entro com o Kaizen, eu entro com alguma ferramenta, eu entro com uma mudança, e esse gráfico ele começa a subir, opa, eu atingi o meu objetivo, né? E essa mudança pode ser na vida das pessoas. Essa ferramenta pode ser na vida das pessoas. Eu tinha vários vídeos aqui muito bacanas para poder exemplificar o que eu estou falando, infelizmente não vai dar tempo, né? Mas eu deixo esse dever de casa para que se um dia a gente puder voltar, eu vou trazer esses vídeos. Mas basicamente são melhorias simples que mudaram o processo e esse processo fez com que aquela empresa crescesse. Zito, me dá um exemplo aqui para eu poder entender, né? Sair da tua cabeça para poder entender? Claro. Nos Estados Unidos tinha uma empresa de pasta de dente. Não vou dizer o nome da empresa. É uma empresa de pasta de dente. E essa empresa tinha um grande problema. No final da sua linha de produção, existiam algumas caixas que saíam vazias, caíam vazias. Aquele tubo não estava dentro da caixa, né? E eles entraram com toda a sua expertise na época, né? Entraram com todos os analistas que podiam entrar e ofereceram várias soluções, equipamentos caríssimos, laser, balanças,
algo muito forte, né? E com um dinheiro, capital envolvido muito grande. E no final de tudo, acontecia o quê? Acontecia a mesma coisa, ainda tinham caixas vazias sem um tubo de pasta de dente. Eles ficaram sem entender, só que em nenhum momento eles foram na área operacional. Em nenhum momento eles usaram o Genki Genbutsu, né? Ir lá e namorar o problema, ver o que está acontecendo. E o que é melhor, conversar com quem era o operador daquela máquina. Só que, de uma certa forma, uma certa vez, alguém pensou nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com esse cara que opera? Vamos lá ver o que está acontecendo? E fomos lá conversar com esse homem, né? E era um operador de mais de 25 anos naquela função. E ele falou o seguinte, olha, nada desse aqui vai funcionar. Eu resolvo isso aqui com $10. Então, você, não é possível, $10? $10, ou então se vocês me emprestarem o ventilador lá de cima. E todo mundo ficou sem entender, era investimento de milhões de dólares, né? Desde vários equipamentos, e nada funcionou. Como é que um cara ia resolver algo com $10 ou com um ventilador velho? O que ele fez? A esteira de produção, onde vinham as pastas de dentes, corriam assim. O que ele fez? Ele botou um ventilador exatamente nessa posição. E todas as vezes que uma caixa vazia passava, o vento fazia o que com a caixa? Assoprava para fora da linha de produção. Naquele momento eles paravam e começavam a mapear o processo, pegar o pins da máquina. E aí conseguiram saber que dentro daquela atividade, dentro daquele tempo, existia uma falha operacional sistêmica. Corrigiram a falha operacional e a empresa voltou a produzir 100% do seu processo. Uma simples coisa. Zito, então esse ventilador foi um Kaizen? Foi. Foi um Kaizen que naquele momento resolveu? Resolveu. Tanto é que, através de todo o histórico, eles conseguiram identificar que no PINS, né, que aquele período de pensamento, de processamento do sistema, tinha aquela falha operacional e eles entraram com a causa raiz. Não foi ele que entendeu a parte sistêmica, não. Foi uma outra equipe. Mas ele, com o seu Kaizen, ele conseguiu ajudar aqueles que iriam pensar à frente dele. Beleza? Passar um pouquinho, entrar na parte teórica. Então, vamos lá. Quais são as principais vantagens do Kaizen? Vamos lá, redução de custos, aumento mais segurança, parará. Por que eu estou passando? Porque já estou tomando uma pressão aqui, que eu já estou com o tempo estourado. E aí eu quero trazer esse carinha aqui, ó, Taishi Ono. Sabe quem foi esse carinha aqui, ó? Ele diz o seguinte, onde não há padrão, não pode haver melhoria. Quem foi esse cara? Um dos cofundadores da Toyota e do sistema Toyota de produção TPS. Esse carinha não sabe nada, né? Não sabe nada de gestão, não sabe nada de melhoria contínua, sabe nada, absolutamente nada, né? E aí eu falei do gráfico que eu estava falando para vocês, ó. Eu tenho a linha de produção e em algum determinado momento essa linha começou a cair, eu padronizei através de um Kaizen, consegui subir o patamar através de uma padronização de melhorias. O Kaizen, ele traz exatamente isso. Ele padroniza as atividades, ele sobe o nível das atividades e, através de seus ganhos, ele vai fazer com que a produção aumente ou a vida das pessoas melhore. E aqui é o passo a passo de como fazer um Kaizen. Vou bem rapidinho, tá? Identificar o problema, registre a situação atual, proponha soluções, implante a ideia do Kaizen, cadastro, avalie os resultados e faça acontecer. Esses são os passo a passo de um Kaizen. Não é simplesmente implantar, porque o que poderia ser uma melhoria pode se tornar uma pioria. A gente até brinca com relação a isso, né? Então, eu preciso o quê? Avaliar os resultados. Talvez aquilo que eu avaliei não está 100%, não está bacana. Então, eu preciso o quê? Voltar. Eu preciso voltar do início e ver aonde que eu errei. Tá bom? E aí eu falei sobre os ganhos quantitativos e qualitativos, né? Lá. Qualitativos, engajamento, moral, comportamento, ações. Ganhos quantitativos tem a ver com o quê? Ganhos de processos, valores financeiros. São dois tipos de ganho que o Kaizen traz. Ganho na melhoria de vida, ou ganho na parte profissional, né? Na parte financeira da empresa, na parte de produção da empresa. Né? E, com isso, eu encerro com esse seguinte slide desse carinha aqui que eu nunca vi na vida, não sei nem quem é. Deve ser alguém aí, tal de Albert Einstein. Ele diz o seguinte, ó, insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O que você vai fazer para alcançar resultados diferentes? Fica a grande pergunta para a sua vida acadêmica, fica a grande pergunta para a sua vida profissional e a sua vida como ser humano. Beleza? E com isso eu encerro a minha participação e eu deixo aqui meu muito obrigado.
Uau! Muito, muito bom, muito bom. Galera, a gente ainda tá dentro do nosso tempo, né, Eduardo? Eduardo, qualquer coisa você me avisa, não joga uma cadeira em mim, não, pelo amor de Deus. Bom, a gente tem uns 5 minutinhos aqui para abrir para perguntas. Alguém gostaria de vir aqui fazer uma pergunta? A gente não tem como subir o microfone por conta do cabo. Alguma corajosa, algum corajoso? Ele não morde, não, gente. Quer dizer, eu acho, né? Pode ser pergunta sobre o que ele trouxe, pode ser pergunta sobre a Vale. Só ajudar vocês aqui, né? Tem uma pergunta que eu não respondo, porque às vezes eu vou em algumas faculdades ministrar, algumas palestras para poder dar, né? E tem uma pergunta que eu não respondo de jeito nenhum. Que pergunta é essa? Zito, quanto é que você ganha? Porque já me fizeram essa pergunta e eu não respondo quanto que eu ganho, né? Ah, o time que eu torço, eu respondo sim, entendeu? Eu sou Flamengo, né, gente? Eu sou um cara, entendeu? Aí, 8-0 é 8-0, enfim, né? Gente, alguém? A gente ainda tem um tempinho. Tá, quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta, né? Mas uma colocação final, que enquanto ele foi falando, né? Acho que é muito importante a gente levar para nossa vida como futuros gestores e não ficar só dentro da empresa, né? De ir no chão, de olhar os processos e tudo mais. Porque o que a gente vê nos dias, pelo menos o que eu ouço muito falar, é de gestores que chegam numa empresa, não querem saber nem como é que funciona. Ele vai editar o processo dele, vai começar do zero, fazer tudo dele, sem ouvir, né? Os colaboradores que já estão ali, né? Então, é sobre ser esse gestor que vai parar, vai analisar, vai olhar o que está sendo feito, né? E a partir daí, buscar melhorar, buscar melhorias como o Kaizen, né? Isso. Foi um conhecimento assim que eu fui ouvindo o senhor falar, né? Gente, só uma colocação. Se você, de repente, está com vergonha porque a gente está usando o microfone, você pode falar daí, entendeu? Não é um problema não querer usar o microfone. Eu quero dar um adendo aqui com relação à fala dela, porque isso a gente escuta demais de muito estagiário que chega, né, conosco para poder trabalhar. Cuidado com a seguinte fala: quando eu chegar como gestor, ninguém chega como gestor. Gestor é algo construído. Tem muita gente que se engana pelo fato de ter acabado de sair da faculdade, se formar, já vai entrar mandando em todo mundo. Não é assim que funciona. Chega, como diz na gíria popular, calmo. Chega de guarda baixa. Nós estamos em constante aprendizagem, né? Ah, não, mas eu estou te falando porque eu já tive tive 4 estagiários na minha chave. E muitas vezes chegava assim, ué, mas eu vou fazer isso? Sim, mas cadê? Mas eu estudei. Seja bem-vindo à vida, todo mundo estuda, né? E chega muitas vezes e quebra, cria expectativas, né? Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem muitas faculdades que as pessoas criam expectativa pelo fato de terem terminado uma faculdade e chega lá achando que vai sentar na janela, né? Achando que vai chegar lá dando, cadê minha equipe? Equipe, tem um aqui, ó, para você fazer aqui, a opção de cor você no computador. Calma. Cargo de gestão, ele é construído. Cargo de chefe era impulsionado. Acabou essa palavra. Chefe é aquele que chicoteava, né? Aquele que chegava, era amigo do amigo, chegava dando ordem. Gestor, não. Hoje, nas empresas, né, 4.0 e por aí vai, tudo começa devagar. Então, primeiro, não tem experiência de vida, não tem experiência profissional e acabou, tá recém-formado. Calma. Zito, você está jogando água no meu sonho? De maneira alguma, eu estou jogando na realidade. Eu estaria sendo leviano de chegar aqui, que todo mundo que aqui está, após se formar, vai galgar num cargo de gerente, porque não vai. Você está se iludindo. Zito, qual o seu conselho, né, para que eu possa entrar, para que eu possa entrar na empresa? Entre. Esse é o conselho, entre. No meio de tanta gente que está lá, que vai estar junto com você, vai ter oportunidade de você desenvolver quem você é, mostrar quem você é. Nada melhor como um dia após o outro, porque um dia após o outro vai separar o joio do trigo. E é nesse momento que o senhor tem potencial, vem para cá, vai para lá. E esse aqui, ó, nível muito alto. Não é nível muito alto de confiança, mas é nível muito alto de arrogância. Cuidado, que a arrogância pressupõe a queda. Eu já vi muito estagiário bom, tecnicamente ótimo. Não tinha ninguém que sabia mais do sistema, que aprendeu como ele, como ela, sabia muito, mas a sua arrogância, a sua prepotência, seu nariz em pé, achando que já poderia, né,
ser alguma coisa, fez, foi a ruína dele, foi a ruína dela. E no final o contrato foi cancelado. Por quê? Por comportamento e não por técnica. Então, fica aí um alerta para todos aqui que estão estudando, que daqui a pouquinho estão no mercado de trabalho. Calma. Humildade sempre. Galera, opa, maravilha. Pode fazer daí. Só o pessoal que não chegou a ouvir. Ela perguntou se dentro disso que ele colocou dos 5S do Kaizen, tem dado prático, tem algum relato, né? Algo assim do tipo, do dia a dia do não nominal do real, que é um reflexo dessa questão da aplicação dessas ferramentas na empresa. Dados tangíveis eu não posso trazer. Questão de ética, né? Mas eu posso trazer que tanto o Kaizen quanto o 5S faz parte do dia a dia da Vale, da empresa, de todos os funcionários. E nós entendemos que o 5S, dentro da empresa, né, ele tem níveis de maturidade. E vai desde o 0, né, vai até a maturidade de 3, em alguns casos até a maturidade 4, que seria o quê? Seria o supra-sumo da segurança. Um ambiente como esse, por exemplo, uma sala, um auditório como esse, ele é avaliado dentro do 5S. Qual seria o critério de avaliação desse 5S? Bom, está tudo funcionando na parte de emergência? As janelas, existe equipe de limpeza? Existe manutenção? E se não tiver manutenido, existe um plano de manutenção? Para quando? Isso tudo vai subir nas maturidades. E essas inspeções são feitas mensalmente, para ver se aquele equipamento, aquela sala administrativa ou os equipamentos operacionais estão mantendo o critério de segurança e o critério de limpeza e organização. Quando isso ocorre, a cada mês tem um ciclo, você sobe de maturidade, seja de 1, né, e seja para 2, para 3, e chega no supra-sumo do 4. Por quê? Porque entende, quando a gente chega à maturidade 4 em 5S, é a maturidade interdependente. O que seria uma maturidade interdependente? Além desse setor tomar conta desse setor, ele toma conta do setor do outro. Então, você multiplica o conhecimento que você adquiriu aqui em outros processos. E isso faz com que a gente tenha vários setores que não têm acidente durante muito tempo, porque estão sempre inspecionados. E todo o equipamento, o ambiente administrativo, tem um dono e tem o segundo dono. São 2 donos, que literalmente são responsáveis por aquele setor. O que eu ganho com isso? Eu ganho muitos ganhos, desde quantitativo como qualitativos, né? Eu faço com que aquele equipamento não quebre, até porque equipamento que não para por preventiva, ele vai parar por corretiva. E quando eu tenho uma assiduidade de vistorias e inspeções dentro daquele equipamento, eu mantenho a segurança, a integridade daquele equipamento e eu minimizo, né, as possíveis quebras daquele equipamento. Sem contar que o equipamento vai estar sempre limpinho, né? É algo humano, né? Você está dentro do equipamento, tem que estar limpinho, tudo funcionando. E existe uma série de checklists que são preenchidos. Não é simplesmente o cara chegar, tá bom, não. Existe uma auditoria, feita uma auditoria, segue um padrão, segue um checklist, né? E com isso a empresa tem crescido cada vez mais em redução de acidentes que não ocorrem há muito tempo. Pode perguntar. Pode falar. Só vou te pedir para falar rapidinho, porque já estourou o nosso tempo. Pergunta como ficou a questão. Sim, como ficou a questão de segurança da Vale após o acidente que aconteceu? Não se preocupe que essa pergunta sempre ocorre, né? Quantos minutos eu tenho para responder, meu Deus? Nem 1 minuto eu tenho para responder. Na verdade, o que acontece? Aquilo que aconteceu foi algo que ensinou muita gente, né? Inclusive a nossa narrativa cultural. O que é a nossa narrativa cultural? É o nosso lema. Muitas coisas mudaram, né? Entre eles, existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Como? Aprendendo com os erros. Eu falei lá atrás, né? Que a gente precisou aprender com os erros. E muitas coisas nós aprendemos.
A gente sabe que teve muita coisa ali que nós erramos. Só que a partir desse momento, as coisas mudaram radicalmente na vida das pessoas e na vida da companhia. Tanto é que a nossa narrativa cultural ela foi reescrita com valores. Um dos nossos valores principais é a vida em primeiro lugar. Então, todo o nosso sistema de gestão, que é tido como VPS, Value Production System, ele é composto por 3 dimensões: liderança, técnica e gestão. Todas essas dimensões trabalham com as pessoas no centro. Então, tudo que a gente faz hoje é em prol daquilo que a gente errou, não esquecendo o passado para que os erros não aconteçam no presente ou possam voltar no futuro. Então, eu posso te garantir que nós vivemos com os erros do passado e aprendendo a cada dia mais. Então, tudo aquilo que nós erramos no passado tem sido hoje uma grande escola e nunca mais a gente quer passar pelo que a gente passou, porque a gente aprendeu, tem aprendido a cada dia mais. Perfeito. Gente, Alex Zito da Vale, uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Pessoal, é isso. Você que assistiu até o final, muito obrigado. Obrigado, Tyler, pela presença aqui. Pessoal que está aqui no auditório, puder se inscrever lá. Esse episódio vai sair ainda essa semana. A gente vai ralar bastante para sair. Mas é isso aí. Marca a gente se você filmou alguma coisa, posta a gente, marca @RuraLendosCast nos stories aí do Instagram, por favor. E é isso, galera. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, tá bom? Valeu.